Senhor Jesus Cristo, é a presbítera Daniele falando da página Acorde Enquanto Há Tempo do Facebook. Acorde Enquanto Há com H, Tempo do Facebook. Amém? Amados, hoje, agora nesse momento, eu quero falar para vocês sobre a parábola do joio, que se encontra na Bíblia, Mateus 13, 24. Vocês podem ler do 24 até o 43 para meditar na palavra, porque é uma parábola que ela fala, tudo tem a ver. São 3 parábolazinhas aí bem pequenininha, mais uma acrescentando a outra. E no final, ali no versículos 37 a 43, o Senhor ele faz um resumão daquilo ali. Jesus faz um resumo explicando aos seus discípulos. Mas o que eu vou ler para vocês está aqui, no 28. O inimigo é quem fez isso, e os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? O que é o joio e o trigo hoje em dia, meu amado? Minha amada, o que é o joio e o trigo? O joio e o trigo é necessário que eles cresçam juntos. O joio e o trigo, eles estão às vezes na mesma condição dentro da igreja. Eles são membros, eles são obreiros, eles são presbíteros, eles são pastores, eles são bispos, eles são apóstolos. Eles estão na mesma condição, só que o coração deles é diferente. Os frutos que eles produzem é diferente. Aos olhos humanos, às vezes, nós nos enganamos até. Nós olhamos para o trigo e para o joio e nós falamos: nossa, mas eles são tão parecidos, é tão igual. É claro, meu amado. O diabo, ele nunca vai chegar e vai falar assim: olha, eu estou aqui para fazer uma discórdia. Eu estou aqui para separar esse casal. Eu estou aqui para fazer fofoca. Eu estou aqui para mudar a palavra de Deus. Eu estou aqui enviado pelo diabo. Ele nunca vai chegar e nunca vai falar. O joio, ele vai se parecer com o trigo. E às vezes, às vezes ele se parece tanto com o trigo que o trigo parece ser um falso trigo e o joio um verdadeiro trigo. É sério isso, amados, porque isso nós estamos vivendo nos tempos atuais. A Bíblia diz que até os escolhidos seriam enganados. A Bíblia diz que vai chegar aquele dia que Jesus vai falar: aparta-se de mim, porque eu não vos conheço, maldito. Mas, Senhor, eu expulsei, eu revelei, eu curei tudo em seu nome, eu fiz a tua obra. Mas o Senhor vai falar: mas eu não vos conheço, aparta-te de mim. Isso Deus vai falar para o joio. E nós, o que nós estamos sendo dentro da igreja? O joio ou o trigo? Quais frutos que eu e você estamos dando? E não é só dentro da igreja, meu amado, é fora também. Porque hoje tem muito crente carapuça, muito crente que pega a sua biblinha, coloca embaixo do braço, coloca dentro da bolsa, ou se não anda mesmo assim, desfilando para mostrar que é crente, porque não tem atitude de crente, não tem fala, não tem linguajar de crente, porque você conhece um linguajar de crente, mas ele chega e fala assim: eu sou crente, um crente para envergonhar o nome de Deus. Crente para envergonhar o nome de Deus. Um crente que não dá um bom testemunho. Um crente que mente. Um crente que faz discórdias. Um crente que é fermentação. Um crente que é fofoqueiro. Um crente que é prostituto. Um crente que é adúltero. E aí? Que tipo de joio você está sendo? Ou você está sendo um trigo? Amados, isso é muito sério. A Bíblia diz aqui que é necessário que nós crescemos juntos. E você, que é trigo, que está crescendo junto com o joio, e às vezes está sendo machucado, porque o joio e o trigo estão ali crescendo, e o joio, às vezes, ele vai tentar tampar o trigo, porque ele quer, ele tá ali, e ele começa a pegar o jeito: não, é assim que gosta, porque
joio falando em línguas dentro de igreja hoje. Por isso que é importante espírito de discernimento. Por isso é importante você orar a Deus e falar: Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria. Porque não é todo mundo que fala em línguas, que sai no reteté aí do Espírito Santo de Deus, com todo respeito, porque eu creio nisso. Eu sou batizada em línguas, eu creio na revelação do Espírito Santo de Deus, Deus me usa e eu creio muito nisso, mas há muita profecia da carne, há muito joio sendo usado por Satanás dentro de igrejas, há muito joio falando em línguas por aí, e há muitas pessoas que têm temor a Deus, que têm intimidade com Deus, que têm compromisso com Deus, que ainda não são batizados, que não falam em línguas e talvez nunca falem em línguas, porque é bíblico, que nem é bíblico. Não é todo mundo que precisa falar em línguas para ter o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, você recebe ele assim que você busca a Deus. Quando você é batizado e você começa a operar as obras, começa a fazer a vontade do Pai, ali o Espírito Santo de Deus habita em você. Você não precisa falar em línguas para que fale: não, eu sou de Deus. Não, meu amado, não, minha amada. A sua intimidade, o seu temor a Deus, o seu compromisso com Deus, as suas atitudes, os seus frutos, eles são muito mais do que apenas falar em línguas. Porque às vezes esse falar em línguas não está vindo da parte do Senhor. O joio, ele quer muitas vezes ser o trigo. Mas o joio no fim dos tempos, o joio quando Jesus voltar, quando a igreja de Jesus for arrebatada, o joio vai ficar. O joio vai ficar e o trigo vai subir. Trigo! Você precisa aprender a ser um trigo fincado na palavra do Senhor. Tá vendo o joio? Tá vendo como o joio se comporta? Tá vendo como o joio faz? Trigo! Aprenda. Aprenda com o mau testemunho. Aprenda com o erro. Porque um joio, ele jamais vai conseguir verdadeiramente enganar Deus. Ele pode enganar os irmãos da igreja, ele pode enganar as pessoas que trabalham na igreja, ele pode enganar até o pastor dele. Mas a Deus, meu amado, a Deus, minha amada, ele jamais vai conseguir enganar. Aliás, ninguém jamais vai conseguir enganar. Pode ter toda astúcia, pode ter inteligência, pode ter sabedoria, mas se for joio, jamais chegará a ser trigo. Agora, trigo, não olhe para o joio, não inveje o joio, porque muitas vezes o joio se sobressai dentro da igreja. Muitas vezes é o joio que é o queridinho dentro da igreja. Porque até os chamados, até os escolhidos seriam enganados. Muita gente enganada dentro da igreja. Muita gente atrás de pessoas que hoje há igrejas assim, as igrejas são: vem aqui que você vai ser curado, vem aqui que você vai ganhar um emprego, vem aqui que você vai ganhar um carro. As igrejas hoje, elas esqueceram a genuína palavra de Deus, que é libertação, que é cura espiritual, que é a salvação. Hoje as igrejas não falam mais de salvação. Quando você ouve um culto, ouve uma pregação sobre salvação, oh, glórias a Deus, aleluia. Valorize aquilo. Valorize aquele profeta ali que está falando sobre salvação, sobre renúncia, sobre intimidade com Deus. Valorize o seu pastor que fala sobre isso. Valorize o seu pastor que ele ainda fala que você deve ter um posicionamento diante das coisas do Senhor. Valorize. Porque é muito difícil hoje, meu amado, minha amada, uma igreja, um pastor falar sobre isso. Isso não dá ibope. As pessoas não dão glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Elas só dão glória a Deus quando você fala: Deus está te dando um carro. Olha, Deus está preparando o seu casamento. Olha, o Senhor está te dando uma chave. Segura, hein? É bênção, hein? Agora, quando Deus fala assim: se conserta. Busque mais a mim. Me busque de madrugada.
Leia mais a minha palavra. Quando o Senhor, ele fala assim, a igreja não gosta. Porque a igreja se mal acostumou. A igreja não gosta de ser chamada a atenção. Porque a igreja não lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia de Provérbios, do primeiro capítulo até o último capítulo, a Bíblia vai me dizer aqui que feliz é aquele e sábio é aquele que deixa ser corrigido e ouve a correção. Em todos os capítulos de Provérbios, o Senhor usa e fala sobre a correção. Mas hoje, a igreja de Cristo não quer ser corrigida. E amados, como nós vamos chegar ao céu sem sermos corrigidos? Como nós vamos nos consertar sem sermos corrigidos? Como? Não existe como, amado. Não existe como, amada. Deus, ele é perfeito. Deus, ele não tem pecado. Deus, ele é puro. Deus, ele é bom. Deus, ele abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não faz parte, não tem aliança com o pecado. Deus não tem aliança com a prostituição. Deus não tem aliança com adultério. Hoje, por causa da internet, muitos casamentos estão indo para o lixo. Muitos relacionamentos estão acabando. Facebook, Orkut, Twitter, WhatsApp. Muitos relacionamentos. Porque o homem tem a mulher dele em casa, é casado. Eu tenho recebido muitos e-mails assim. O homem é casado, tem a esposa dele em casa, que tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Erro da mulher também, porque a mulher tem que se cuidar. A mulher tem que se cuidar e tem que estar presente ali para o marido, sim. Mesmo ele não sendo um bom marido, mesmo ele não merecendo, como nós às vezes dizemos. Como o homem diz, ele não merece. Mas a Bíblia diz aqui que nós devemos fazer bem ao nosso marido todos os dias. A Bíblia não me diz assim, quando seu marido te tratar bem, ou levar flores para você, ou bombom para você, você faça o bem. Não, a Bíblia diz, fazei o bem aos seus maridos todos os dias. Todos os dias. E ali, aquele homem, em vez de estar orando, em vez de estar buscando a Deus, em vez de estar indo para a igreja porque ele está cansado, às vezes até mente falando que está trabalhando e é mentira. E fica em casa, e fica ali no Facebook, e fica ali no Orkut, e todos esses programas, essas porcarias que tem, que as pessoas não usam para o lado bom, mas sim para se prostituir, sim para destruir lares. E aí começa aquele papo fiado, aquele papo satânico, aquele papo de joio, porque vai na igreja é uma bênção, mas tá lá na internet paquerando, chavecando uma outra moça. Ou às vezes até casada, ou até mulheres estão fazendo isso. Faz algumas semanas atrás, uma moça me procurou, que tem me pedido oração, e ela falou assim, é pecado eu adulterar? É pecado eu sair com alguém, com outro homem, sendo que o meu marido, ele não me dá atenção, é grosso comigo? Meu amado, minha amada, adultério é uma vez só. Adultério é adultério. Você casou é para sempre, você escolheu, ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Ainda que você tenha casado sob pressão, alguma coisa, mas você casou, você poderia ter falado não e aguentado as consequências. Mas você falou sim, então aguente as consequências. Casamento é para todo sempre. Deus, ele abomina o divórcio. Tá lá em Malaquias, Deus abomina o divórcio. Deus, ele não brinca com a sua palavra. E é daquele que brinca e zomba com a sua palavra. Casou? Aguenta as consequências. Muda o seu jeito. O seu marido, ele não vai mudar, mas você pode mudar. Adultério é adultério. Não queira corrigir um mal com o mal. Não queira pagar o mal com o mal. Deus não está nisso. Você vai trazer uma grande maldição para a tua vida. A Bíblia diz aqui sobre Provérbios, sobre o adúltero. A Bíblia fala...
É maldição. Maldição para os seus filhos, maldição para você. Uma mulher que adultera, ela traz para ela doenças. Um homem que adultera, pode ver. Lá na frente, a vida financeira dele, olha. Hoje ele, não, você fala assim, hoje ele é bem sucedido, ele tem de tudo. Mas o amanhã, meu amado. O amanhã, minha amada. Nós estamos falando de um amanhã. Um amanhã, que é o amanhã de Deus. Como aquela noite. Que a noite você passou chorando. Mas no amanhã, você verá a glória de Deus. No amanhã, você vai ver o que vai acontecer com essa pessoa. Nenhum pecado compensa. Nada que insatisfaz o coração de Deus ou desagrada o coração de Deus compensa. Nada que sai da palavra de Deus compensa. Pague o mal com o bem. Se seu inimigo te der um tapa à direita, dê o lado esquerdo, para ele te dar outro. Se ele pisar na bola com você, perdoe. Se ele precisar de você de novo, vai lá. Isso é um verdadeiro cristão. Não é fácil, meu amado, minha amada, ser um verdadeiro cristão no mundo de hoje. Não é fácil ser um verdadeiro cristão onde as coisas erradas prevalecem. As coisas erradas, o joio parece... O joio é querido. O joio vale a pena. É difícil ser trigo hoje. É muito difícil. É difícil ser trigo na igreja hoje. É muito difícil. Mas Jesus, ele foi o trigo. E ele chegou. E ele morreu por mim e por você. Ele não fez isso à toa. Sofra. Sofra em nome de Jesus. Sofra. Não venda. Não se venda. Não se venda por um elogio. Um elogio pelo seu ego. Não se venda. Deixa ser humilhado. A Bíblia diz que o humilhado será exaltado. E o exaltado será abatido. Amados, muitas vezes eu fui muito humilhada pelo homem. E eu costumo dizer uma palavra, e tome posse disso. A humilhação vem do homem, mas a exaltação vem das mãos do Senhor. E quando a exaltação chega sobre a nossa vida, meu amado, minha amada, não há quem possa impedir. Meu amado, minha amada, vale a pena ser o trigo da tua igreja. Vale a pena ser o trigo do teu trabalho. Vale a pena ser o trigo da sua casa. Vale a pena ser o trigo. Seja o trigo, meu amado, minha amada. Não aponte o joio. Ore por ele. Se Deus mandar falar, fale. Mas saiba que o joio vai ser sempre o joio. E como eu falei em umas pregações anteriores, o que Deus tem com você é com você. Por isso que às vezes você só vê trigo, 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 trigo e você de joio ali. E às vezes até parece que você está errado mesmo. Mas se você estiver aqui, dentro da palavra de Deus, meu amado, minha amada, não tem nada, nada nesse mundo que te condene. Nada. Um dia você pode ter superabundado no pecado, mas hoje a graça superabunda sobre você. Viva. Viva como um trigo verdadeiramente. É fácil ir à igreja. Difícil é ser a igreja. Difícil é dar um bom testemunho. Um trigo, ele aguenta. Um trigo, ele ora. Um trigo, ele jejua. Um trigo, ele entrega nas mãos do Senhor. Um trigo, ele tem os frutos do Espírito Santo de Deus. Um trigo é manso. Essa tarde você pode escolher ser trigo ou continuar sendo joio. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Visitem nossa página. Acorde enquanto há tempo, esse A com H do Facebook. Se vocês fizerem pedido de oração, o nosso WhatsApp é 911, né? O DDD 11 9 7026 8788.
E o nosso e-mail é acordeemquantohatempo@gmail.com. Na medida do possível, estamos respondendo os e-mails. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.